Fala aí, pessoas que assistem YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu quero falar com vocês deste livro aqui, O Problema do Sofrimento, do C.S. Lewis. Só para falar um pouco da edição física antes de começar, né? Ela é uma edição relativamente bonita, ela infelizmente não é aquelas de capa dura, super bem trabalhada e etc, mas ela tem as folhas amareladas, a diagramação é muito boa, então acho que ninguém vai ter problema nenhum com essa edição. A tradução também é bem tranquila. E lembrando que esse aqui é mais um vídeo do projeto de leitura em conjunto dos livros do C.S. Lewis. Eu vou deixar o vídeo no cardzinho aí em cima onde eu faço a apresentação desse projeto, explico tudo bem melhor, mas basicamente nós fazemos chamadas semanais lá acerca desses livros, e aí sim a gente discute a obra exaustivamente, todos os pontos, todos os capítulos, etc. Coisa que fica meio difícil de fazer num vídeo relativamente curto aqui pro YouTube, né? E o livro que a gente está lendo nesse mês de março é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, e se eu não me engano, do próximo mês é o Deus no Banco dos Céus. Então se você tiver interesse em discutir esses livros, falar sobre eles, etc., não deixe de dar uma conferidinha lá no grupo. E, bom, mas agora sobre esse livro aqui, né? Diferentemente do livro passado, que foi o Anatomia de uma Dor, esse daqui, ele faz uma abordagem muito diferente para o sofrimento e para a dor, né? Porque naquele passado ele está passando por um processo de luto, então ele está realmente sentindo o sofrimento e expressando aquilo em palavras, né? Nesse daqui não, ele faz uma abordagem bem fria, bem racional e intelectual sobre o problema. E ele mesmo reconhece isso, tanto que ele escreve aqui na página 16 do prefácio, né? Devo acrescentar também que o único objetivo deste livro é resolver o problema intelectual que surge com o sofrimento. Para a tarefa muito superior de professar força moral e paciência, jamais fui suficientemente tolo para me considerar qualificado, tampouco tenho algo a oferecer aos meus leitores, exceto a convicção de que, diante da necessidade de suportar o sofrimento, um pouco de coragem contribui mais do que muito conhecimento, um pouco de empatia humana ajuda mais que muita coragem, e o mínimo matiz do amor de Deus vale mais do que tudo isso. Ou seja, muito bonito, né? Essa passagem em si é bem bonita, mas ela deixa bem claro exatamente o que ele está querendo dizer, né? Ele está dando um alerta aqui para o leitor de que ele vai analisar o livro de maneira fria, não vai ser igual a Anatomia de uma Dor. E se eu não me engano, esse livro aqui é um dos mais... da época que o Lewis era um pouco mais novo, foi, acho que ali nos anos 40, então foi antes dele dar aquelas conferências de rádio do cristianismo puro e simples e etc. E o Anatomia de uma Dor é ele já bem mais maduro, né? Então tem essa diferença também. Mas também, apesar de não ser uma obra feita para te dar conforto frente ao seu sofrimento, você pode, é óbvio que não é impossível de você achar um pouco de conforto, achar um pouco de aconchego, tendo uma base racional para aquilo que você está passando, né? Que é o que ele vai passar aqui. E olha, só como um comentário geral sobre a obra inteira, essa foi a que eu achei mais fraquinha dele até agora. E não me entendam mal, porque é uma obra muito boa. Tem um capítulo aqui sobre a onipotência divina que é incrível. Mas eu acho que faltou um pouco do elemento C.S. Lewis, por assim dizer, porque não, sei lá, sabe aquela sensação de ler as outras obras dele, de que ele tá te abraçando, aquele aconchego que você sente, aquela proximidade que você sente com o autor? Aqui falta um pouco, e talvez seja por causa que é uma das obras que ele escreveu um pouco mais novo, e por causa de ter essa abordagem fria, etc, mas mesmo em obras que tratam de algo mais racional, ou capítulos, por exemplo, do Cristianismo Puro e Simples, Peso da Glória, etc., eu ainda sentia isso dele, nessa daqui ficou um pouquinho distante. Não sei, só um comentário meio aleatório aí. De qualquer forma, é um bom livro, eu recomendo que todos o leiam. Primeiramente, é interessante saber como que ele estrutura a obra, né? Porque ele não sai já falando sobre o sofrimento e discutindo sobre ele, etc. Ele antes vai tirar meio que da frente algumas questões que são colocadas frente a esse problema, só que... então tem a ver com outras coisas, por assim dizer. Então, por exemplo, ele vai falar da onipotência divina, que muitas das perguntas ao sofrimento vêm de um erro do entendimento da onipotência divina. Ele vai falar sobre a doutrina da queda do homem e outras coisas, que são importantes. Então ele só vai discutir o problema do sofrimento lá pelo capítulo 7, ou 6 ou 7. 6 e 7, é exatamente esse. E então não se engane quando você estiver lendo a obra de pensar meio que, por que ele não está falando do que eu estou pensando? Na verdade, ele está preparando você para falar mais profundamente do problema. E bom, como o objetivo do vídeo não é trabalhar exaustivamente todas essas coisas, até porque a gente faz isso na chamada, eu vou pegar só o principal ponto e destrinchar ele um pouco com algumas relações que ele faz aqui pra vocês. Porque, eu juro, dá pra pegar, em alguns trechos aqui de 2 páginas, dá pra resumir o argumento todo do sofrimento dele. E é muito interessante. Então eu vou ler aqui pra vocês na página 105 e 106. O espírito humano jamais tentará renunciar à voluntariosidade enquanto tudo parecer bem com ele. Ora, tanto o erro quanto o pecado têm essa propriedade.
a de quanto mais entranhados se encontram, menos sua vítima suspeita da sua existência. Eles são o mal mascarado. O sofrimento é o mal desmascarado, inequívoco. Todo homem sabe que algo está errado quando está sendo ferido. Podemos continuar contentes em nossos pecados e em nossa estupidez. O sofrimento, no entanto, insiste em que se lhe dê atenção. Deus nos sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas brada em nosso sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Interessantíssimo isso, né? Porque além de ser o núcleo da obra, essa frase aqui do megafone, pelo menos para mim, é uma das minhas preferidas dele. E... olha, não querendo desvalorizar todo o resto do livro com isso, tá? Que nem eu falei, ele dá uma base filosófica muito boa para você entender o problema do sofrimento, mas isso aqui, na minha opinião, resume perfeitamente bem. E nesse trecho, nessas páginas aqui, ele faz aquilo que eu tinha falado de estar mais próximo do leitor, sabe? E, bom, é aquilo, né? O sofrimento é o megafone de Deus porque ele é aquilo que nos acorda para o que está errado. É a maneira pela qual nós descobrimos que ainda não estamos descansando totalmente em Deus e que existe algum problema por trás disso, né? Tem até um exemplo que é bem interessante para isso. Eu lembro de ter assistido uma vez algum documentário, alguma coisa, não sei se eu vou encontrar para colocar na descrição, mas se eu encontrar, eu vou colocar lá. Mas de uma menina que ela tinha uma doença que ela não sentia dor. Ela não sentia dor nenhuma. E aí você pode imaginar, né? Nossa, as pessoas podem olhar para aquilo e pensar, tipo, meu, que maravilha, né? Nossa, ela não sente dor, então que mundo maravilhoso. É quase um superpoder o que a menina tem. Só que é muito pelo contrário. No documentário, ela falava que o maior desejo dela era sentir dor. E parece um paradoxo, né? Porque o mundo inteiro tá correndo da dor e justamente aquela menina que tem o privilégio de não a sentir, ela gostaria de sentir. Qual é o raciocínio disso? É justamente por causa do que o Lewis usou de exemplo aqui, porque ela não sabia quando tinha algo de errado. Então ela podia ter um problema muito maior no longo prazo. Por exemplo, se ela pisar num prego e não ver, ela não ia sentir, ela não ia saber que tinha um problema com o pé dela, podia infeccionar, ela podia perder o pé muito mais fácil do que qualquer outra pessoa que sentiria o prego ali. Ou você tem uma dor de estômago, imagina, você tem uma dor interna e você não está sentindo algo assim. Eu não sei como é que funciona exatamente essa doença, mas eu estou só especulando aqui porque eu não me recordo ao certo. Mas é justamente essa função do sofrimento, é a de mostrar que tem algo errado, é um aviso, é um alerta, é a dor da alma, por assim dizer. E olha, eu tenho uma indicação maravilhosa para dar aqui acerca desse assunto do sofrimento e da dor que vai explicitar perfeitamente bem esse problema, que é uma aula do Luiz Gonzaga de Carvalho, que para quem não sabe é o filho do Olavo, e é uma aula relativamente curta, tem uns 40 minutos, e ele destrincha esse problema de maneira brilhante naquela aula, juro, acho que foi a melhor aula que eu já vi sobre esse assunto. E ele até fala um pouco de um ponto que o Lewis bate aqui, de que, na verdade, se você cancelar o sofrimento, você estaria cancelando o homem junto, porque o homem é o que é com o sofrimento. Porque o argumento que o Lewis faz aqui é que, de certa forma, seria meio absurdo você pensar num mundo sem sofrimento, porque você já está na posição de homem autoconsciente frente a esse mundo e fazendo esse raciocínio. Então seria quase uma contradição performática, porque não há razão nenhuma para acreditar ou imaginar que poderiam existir homens autoconscientes e livres que, se não houvesse a possibilidade pro sofrimento. Então argumentar dessa posição seria algo como estar sentado num galho à beira de um precipício e aí você argumenta que é melhor cortar o galho porque você se sente desconfortável por não poder deitar-se, só poder ficar sentado naquele galho, sabe? Algo absurdo assim. Eu vou ler alguns trechos da página 42 e 43 que talvez explicitem melhor para vocês. Tente excluir a possibilidade do sofrimento implicada pela ordem da natureza e pela existência do livre-arbítrio e você descobrirá que excluiu a própria vida. Talvez esse não seja o melhor dos universos possíveis, mas é o único possível. O conceito de mundos possíveis só pode significar mundos que Deus poderia ter feito, mas não fez. A ideia daquilo de que Deus poderia ter feito envolve uma concepção demasiado antropomórfica da liberdade divina. Independentemente do que signifique liberdade humana, a liberdade divina não pode significar uma indeterminação entre as alternativas e a escolha de uma delas. A bondade perfeita jamais pode pôr em questão o fim a ser alcançado, e a sabedoria perfeita não pode pôr em questão os meios mais apropriados para fazer isso. E olha, para entender bem isso é interessante ter um pouquinho de um conhecimento filosófico prévio, mas eu creio que deu para entender relativamente bem acerca disso, né? Porque o que ele está falando é que essa concepção de que Deus, na verdade, ele poderia fazer uma escolha imperfeita, ou que ele poderia, que ele teria errado entre alternativas, é uma concepção muito humana da liberdade divina,
porque em Deus a vontade dele está em correlação tanto com a eternidade, tanto com a perfeição dele. Então não existe isso de existem alternativas e ele escolheu errada. Não há argumentar que Deus deveria ter feito um mundo diferente, porque pensa que, você estaria argumentando contra a fonte de toda a sabedoria, toda a verdade, que por algum motivo a sua visão da verdade é mais correta do que a fonte da qual todas provêm. Sabe, é um absurdo completo. Não tem sentido. E é por isso que o Lewis, ele trata aqui no começo do livro de tirar da frente todas essas questões que tendem a embaralhar muito o nosso cérebro quando a gente vai abordar algo difícil como o sofrimento. Porque sempre previamente a gente tende a pensar essas coisas e não percebe o absurdo que elas significam. Aliás, como indicação aqui, até um pouco dessa questão de que se você cancelar o sofrimento, você cancela o homem também. Então dá pra entender um pouco disso no Abolição do Homem, do C.S. Lewis também, que eu tenho resenha aqui no canal já, que é um livro maravilhoso, é o meu favorito dele até o momento. E se você quiser se aprofundar ainda mais nessa questão, o melhor livro que eu acho que aborda esse assunto é o Sobre o Livre-Arbítrio do Santo Agostinho, porque esse daqui, realmente, esse aqui é fenomenal. Eu acho que Santo Agostinho, né? Não tem nem o que falar. E olha, eu sei que foi um vídeo relativamente curto, eu não abordei muitas ideias, mas eu não vou mais comentar sobre aqui, porque fica difícil, por ser um livro mais frio e etc., tem que fazer toda uma construção filosófica acerca do problema, então eu realmente recomendo que vocês leiam, porque ele faz isso de maneira muito tranquila, e dá pra qualquer pessoa entender, contanto que você se esforce um pouco, porque também não é a coisa mais fácil do mundo. E ele tem alguns capítulos aqui interessantes também que eu não comentei, como por exemplo o sofrimento dos animais. É meio que a mesma coisa que ele fala, acho que no Quatro Amores, porque ele diz que basicamente o sofrimento nos animais é tão diferente do nosso que não dá pra você abordar da mesma maneira, né? Então aquele argumento do megafone, por exemplo, não funciona, porque os animais não são autoconscientes. Então eles têm, o sofrimento neles tem outro papel, tem um outro tipo de afeto, afeta eles de outra maneira, por assim dizer. E aí é bem interessante, porque ele vai fazer todo aquele argumento dos Quatro Amores, de que os animais, eles são mais animais quando eles estão domesticados, coisas assim. Então é bem legal, não deixe de ler o livro, confie em mim. E não deixem de ver essas referências que eu dei, tanto esses livros, quanto a aula do Filho do Olavo, que é incrível, juro pra vocês, vai clarear muito esse assunto. E, bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu me enrolei ou deixei alguma questão confusa, deixa aí nos comentários se você achou algo do tipo, que eu tendo sempre a responder todos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal que eu vou trazer mais resenhas de livros do C.S. Lewis como esse, livros de filosofia, livros de literatura e entre outras coisas. E é isso. Obrigado por quem assistiu até aqui. Até a próxima aí. Valeu!